Numa pequena cidade do interior, onde as noites são tão escuras que parecem engolir as estrelas, vivia um menino conhecido apenas como o garoto que se sacrificou pelo Fortnite. Ele era um enigma para os moradores locais, sempre trancado em seu quarto, os olhos grudados na tela do computador, as mãos dançando frenéticas sobre o teclado e o mouse. O Fortnite era seu mundo, sua vida, seu tudo. Mas em uma noite tempestuosa, algo mudou. O vento uivava como um lobo faminto e os relâmpagos rasgavam o céu, iluminando seu quarto escuro. O garoto estava no meio de uma batalha intensa, o coração batendo no ritmo das balas virtuais. Mas então, a tela piscou e se apagou. O silêncio caiu sobre o quarto, tão pesado quanto um manto de chumbo. E ele, pela primeira vez, sentiu o vazio. O vazio de sua existência, o vazio de sua busca incessante pela glória no Fortnite. Decidido a encontrar o verdadeiro significado da vida, ele abandonou seu quarto, seu computador, seu Fortnite. Mas quando a porta do quarto se abriu, o garoto não encontrou o corredor familiar de sua casa. Em vez disso, ele se viu em um corredor escuro e sinistro, as paredes cobertas de musgo, o chão úmido sob seus pés. E no final do corredor, uma luz fraca tremulava como um chamado silencioso. Ele caminhou em direção à luz, cada passo ressoando no silêncio opressor. E à medida que se aproximava, ele começou a ouvir sussurros, vozes que pareciam vir das paredes, dos tetos, do próprio ar. Vozes que falavam de medo, de dor, de perda. Mas entre os sussurros ele também ouviu algo mais. Algo que fez seu coração bater mais rápido. Algo que fez seu sangue correr mais frio. Algo que soava como risadas. E então ele entendeu. O verdadeiro significado da vida não estava na glória, na vitória, no triunfo. Estava no altruísmo, na compaixão, na capacidade de se importar com os outros. Mas para descobrir isso, ele teria que enfrentar o desconhecido, o sobrenatural, o terror. Ele teria que enfrentar as risadas que ecoavam no corredor escuro. E assim a jornada do garoto que se sacrificou pelo Fortnite começou. Uma jornada que o levaria além do mundo que ele conhecia, além do medo e da dor. Uma jornada em que ele descobriria que o maior triunfo é, na verdade, a capacidade de amar e se importar com os outros. Mas antes disso, ele teria que enfrentar o terror. O terror que se escondia nas sombras do corredor escuro. O terror que ria de seu medo. O terror que talvez fosse a própria essência do ser humano. E enquanto caminhava em direção à luz no fim do corredor, o garoto sabia que essa seria a batalha mais difícil de sua vida. E talvez a mais importante. O garoto avançou pelo corredor, o som de suas batidas do coração abafando os sussurros e risadas que enchiam o ar. A cada passo que dava, as risadas ficavam mais altas, mais cruéis, mais aterrorizantes. E, no entanto, ele continuou, determinado a enfrentar o desconhecido. A luz no final do corredor começou a pulsar, como um coração gigante, e uma figura emergiu das sombras. Era uma criatura grotesca, metade homem, metade monstro, com olhos que brilhavam como estrelas mortas, e um sorriso que era um abismo de escuridão. Então, você é o garoto que se sacrificou pelo Fortnite. A criatura riu, sua voz soando como o arrastar de correntes em um túmulo. Você acha que pode descobrir o verdadeiro significado da vida? Você acha que pode enfrentar o terror? O garoto não respondeu, seus olhos fixos na criatura. Ele sentiu o medo se infiltrar em seu coração, mas ele o rejeitou. Ele não iria se deixar dominar pelo medo. Ele não iria desistir. Eu não tenho medo de você, ele disse, sua voz firme e determinada. Eu vou descobrir o verdadeiro significado da vida. E eu vou fazer isso, enfrentando você. A criatura riu novamente, um som que fez o corredor tremer. Então vamos ver se você é digno, disse, e atacou. A batalha foi feroz e brutal. A criatura era forte, seus ataques eram implacáveis. Mas o garoto lutou com tudo o que tinha, usando cada gota de sua coragem e determinação. E a cada golpe que desferia, ele sentia algo dentro dele mudar. Ele sentia uma conexão com algo maior, algo mais profundo. Ele sentia a verdadeira essência da vida. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a criatura caiu. O garoto, exausto, mas triunfante, se aproximou dela. E enquanto olhava para a criatura derrotada, ele sentiu uma onda de compaixão. Ele percebeu que a criatura, como ele, estava apenas procurando por um propósito, por um significado. E naquele momento ele entendeu. Ele entendeu que a verdadeira essência da vida não estava na glória ou na vitória. Estava na compaixão, no amor, na capacidade de se importar com os outros. Ele saiu do corredor escuro, deixando para trás a criatura derrotada e as risadas aterrorizantes. Ele emergiu na luz, um novo entendimento brilhando em seus olhos.
Ele havia enfrentado o terror e havia vencido. Ele havia descoberto o verdadeiro significado da vida. E com isso, a jornada do garoto que se sacrificou pelo Fortnite chegou ao fim. Mas ao mesmo tempo, uma nova jornada estava apenas começando. Uma jornada de compaixão, de amor, de altruísmo. Uma jornada que ele sabia seria a mais importante de sua vida. Após sua revelação, o garoto passou a se dedicar a ajudar os outros, a mostrar-lhes o verdadeiro significado da vida. Ele se tornou uma figura conhecida em sua pequena cidade, um símbolo de esperança e compaixão. Mas apesar de tudo, ele sentia falta do Fortnite. Sentia falta da emoção, da adrenalina, da sensação de estar vivo. Então, uma noite ele voltou para o seu quarto, para o seu computador. Ele ligou a máquina e, com um suspiro de saudade, iniciou o Fortnite. Ele pensou que poderia controlar, que poderia jogar apenas por diversão. Mas assim que entrou no jogo, ele percebeu que estava errado. O mundo do Fortnite era mais real do que nunca. As balas voavam, as construções se erguiam, os jogadores lutavam. E ele, o garoto que se sacrificou pelo Fortnite, estava no meio de tudo. Ele tentou sair, mas não conseguiu. Ele estava preso. As criaturas do jogo, antes apenas pixels na tela, agora eram reais. Elas o caçavam, suas garras afiadas rasgando o ar. Ele correu, mas não conseguiu escapar. Ele lutou, mas não conseguiu vencer. E enquanto as criaturas o cercavam, ele percebeu a verdade. Ele havia se sacrificado pelo Fortnite. E agora, o Fortnite estava se sacrificando por ele. Seus gritos de terror ecoaram no mundo real. Mas ninguém podia ouvi-lo. Ninguém podia salvá-lo. Ele estava sozinho, preso no jogo que havia amado, que havia odiado, que havia o definido. E enquanto as criaturas do Fortnite o engoliam, ele entendeu. Ele havia descoberto o verdadeiro significado da vida, mas havia se esquecido do verdadeiro significado do jogo. Ele havia se esquecido de que, no final das contas, o Fortnite era apenas isso, um jogo. Na manhã seguinte, encontraram o corpo do garoto em seu quarto, os olhos abertos e vazios, a expressão de terror congelada em seu rosto. Em sua mão, o mouse do computador, a tela ainda mostrando a última cena do jogo. O garoto que se sacrificou pelo Fortnite se tornou uma lenda, uma história contada para assustar as crianças, para lembrá-las do perigo do vício. E, enquanto a história se espalhava, o Fortnite continuava. Os jogadores lutavam, as balas voavam, as construções se erguiam. E em algum lugar, as criaturas do jogo riam. Riam de seu triunfo, de sua vitória, de seu sacrifício. Riam do garoto que havia se sacrificado pelo Fortnite. E enquanto riam, esperavam. Esperavam pelo próximo jogador, pelo próximo sacrifício. Esperavam pelo próximo garoto que se sacrificaria pelo Fortnite.